Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos então, rapidinho, eu disse que eu queria começar hoje a falar sobre ganhos do Covid-19 para a igreja. É até um paradoxo, né? Dizer ganhos do Covid-19, uma vez que o Covid-19 tem trazido tanta destruição, mortes. Mas este Covid-19 veio revelar, veio mostrar. A primeira mensagem que eu preguei e difundimos até as redes sociais também foi falar sobre as coisas que o Covid-19 veio mostrar, nos mostrou. Agora, eu quero olhar para as coisas para os ganhos do Covid-19 para a igreja. Para a igreja. A mim interessa falar para a igreja, porque eu sou membro dela, parte nela, estou nela, essencialmente para ela. Mesmo ao falar fora dela, eu falo fora dela, mas para trazer as pessoas dentro dela. Então minha preocupação é exatamente a igreja. O que a igreja vai ganhar com o Covid-19? Ora, se a igreja não ganhar nada, então merecemos passar por ela. E há muitas coisas que a igreja ganhará com o Covid-19. Mas hoje eu quero mostrar aos irmãos um dos ganhos do Covid-19. Olhem só o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 6. Não tem nada aqui nesse texto de Covid-19. Aqui, esse texto, a Bíblia não fala, não está aqui, não tem. Mas o que está neste texto nos ajuda a vermos um dos ganhos do Covid-19. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mateus 6, versículo 6. Pastor Ildefonso Ferreira, seja bem-vindo também. Mateus 6, 6 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Ao falar sobre ganhos do Covid-19 para a igreja, eu hoje vou falar de um dos ganhos. O ganho que eu quero mostrar aos irmãos, um dos ganhos que a igreja tem conseguido deste Covid-19 é o resgate do culto individual. O resgate do culto individual é um dos principais ganhos que a igreja mundial, que a igreja mundo afora, que a igreja no mundo vai agradecer por haver emergido essa disposição, essa busca, esse interesse, essa necessidade do culto individual. Ora, quando eu falo de culto individual, então temos logo que presumir e entender que há outros cultos. Liturgicamente falando, existem três tipos de culto. Existe, e quando eu falo três tipos de culto, não é para se pensar, três só não, tem culto evangelístico, tem culto, não, tem três dimensões
três dimensões do nosso culto a Deus. As três dimensões do nosso culto a Deus, os três tipos de culto que há, liturgicamente falando, é, primeiro, o culto público, segundo, o culto doméstico, terceiro, o culto individual. O culto público ou comunitário é o mais conhecido, é o que dele todo mundo sente falta, é o que nós estamos, meu Deus, estou com saudade, estamos com saudade dos nossos irmãos no culto presencial, no abraço. Aquele é o culto público, o culto comunitário. O culto doméstico, que é o segundo, e o terceiro, o culto individual. Este culto individual é o que precisa ser resgatado. E o que é o culto? Como entender o culto individual? Será que existe uma teologia de culto individual nas Escrituras? Existe. O culto individual não é uma expressão que deve ser direcionada a um indivíduo que tenha responsabilidades ministeriais, pastorais ou na igreja. Estou a dizer assim, nós já sabemos que a Bíblia diz assim, procura apresentar-te a Deus como obreiro, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Então o homem vai entender, não, é o pastor que tem que procurar manejar as escrituras, entender, conhecer a Bíblia, orar muito, para depois chegar na igreja e ensinar, pregar, curar os enfermos, despejar. Não é isso. O culto individual é uma expressão, é uma necessidade de todo cristão. Não deixemos isto para aqueles que têm deveres ministeriais. Deus está agora a resgatar, a chamar as pessoas para dizer o seguinte: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, ninguém está presente, você ora, você lê a palavra do Senhor, aí você está a resgatar o culto individual. Isto porque o culto individual até mesmo é necessário para o culto coletivo. Ou seja, o que enriquece o culto coletivo é o culto individual. Porque um punhado de indivíduos que não exercem, não têm comunhão individual com Deus, quando eles se encontram só no meio comunitário, no culto público, eles são punhados de interesseiros, que vão desejar que haja alguém que tenha uma unção maior do que eles, ou alguém que tenha uma capacidade, uma retórica e eloquência muito profunda para lhes animar, ou ainda alguém que seja um bom animador, e então você começa a depender de alguém aí em frente, de alguém que fala, de alguém que ora, de alguém que ensina, de alguém que prega, mas a Bíblia para ti é só para levar à igreja. Mas Deus está a dizer, não, tire a Bíblia da gaveta, leia, tire um tempo para ler e ora também ao teu Deus, e o teu Pai que te vê em secreto, estando você na clausura secreta do teu quarto, vai te recompensar. E a recompensa é exatamente essa: quanto mais você ora, e quanto mais você lê, menos parecido com o passado você fica, e mais parecido com o futuro você fica. Porque aí você não é mais a mesma pessoa. Há uma diferença. A diferença do João Batista de ontem e do João Batista de hoje é a comunhão que ele tem tido com Deus, que lhe permite saber o que ele não sabia, entender o que ele não entendia, ter comunhão mais estreita com Deus.
Precisamos então resgatar o culto individual. O culto individual. E para isso, ele exigirá disciplina. O culto coletivo tem determinadas regras de ordem religiosa, de ordem dogmática, de um determinado grupo, de uma determinada denominação. Cada grupo religioso tem seus dogmas e tem sua linha litúrgica. Mas o culto individual não se prende a isso. O culto individual, entretanto, ela não tem regras, mas ela demanda disciplina. Você tem que tirar uma hora, um tempo, num determinado lugar, para estar só você, sem as crianças para te incomodar, sem o marido ou a esposa para dizer. Você vai dizer: filho, eu estou a orar. Diz só para ninguém, para as crianças não entrarem aqui. Diz só para mim: eu estou a orar. E o marido é o que ele mais respeita. O que um homem de Deus mais gosta é ouvir sua mulher dizer: eu estou a orar. Ou o que um homem, vou dizer um homem sensato, mas eu gosto de ouvir, é a mulher dele dizer: eu vou orar. Porque o melhor que você pode ter é um homem que ora e uma mulher que ora. Um homem que lê e a palavra de Deus, uma mulher que lê a palavra de Deus. Um homem e uma mulher que não tem esse fundamento, você nada garante que no momento das suas fraquezas que todo mundo tem, ele vai se esvair. Porque ele não tem suporte, não tem sustentação. Mas nós temos. Então, um dos ganhos do Covid-19 para a igreja é que ela vai fazer a igreja resgatar o culto individual. Resgate o culto individual. Não seja um crente que depende só de outros. Seja um crente que tem o seu Deus, o seu culto, a sua fé em dia, ao seu Deus, o seu culto pessoal. E isso vai nos levar a adorarmos todos nós ao nosso Deus. Ao longo dos próximos dias, próxima semana, nós vamos abordar essa questão. Então hoje foi primeiramente o resgate do culto individual. É o primeiro ganho da igreja Covid-19. Quem está aí e tem estado a meditar? Por isso é que os irmãos perceberam, nos primeiros dias das nossas lives, eu sempre dizia perguntava qual é o texto que você está lendo. Qual é o texto que você está lendo? Porque isso vai mostrar os que resgataram o culto individual. Irmão, e não sou eu que estou a dizer, eu estou a dizer: resgata o culto individual. Como? Desliga um pouco a televisão das notícias de Covid-19 e entra um pouco ainda para as boas novas das Escrituras. Amém. Quando você entrar para as boas novas das Escrituras, no resgate do culto individual, então as notícias de Covid-19 vão cair em cima das boas novas do Evangelho e elas perderão a sua força. Amém. Escolha o melhor horário. Alguns é 23 horas. Eu nunca senti necessidade de obrigar a dizer assim, que o meu horário é esse, o teu. Não. Alguns é assim que acorda, 5 da manhã ou 4 da manhã, 30 minutos antes, já acordou, já leu. Tenha o hábito de ler sempre um capítulo da Bíblia por dia, ou um texto da palavra do Senhor, alguns versículos, e ore ao Senhor. Resgatemos, portanto, o culto individual, e Deus abençoe os amados irmãos e a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Para terminar mesmo, continue a ser o crente que você sempre foi, ou então passe a ser o crente que você nunca foi. Esta é sempre a expressão, a deixa que eu deixarei para os irmãos, porque eu quero realmente, principalmente os crentes da nossa comunidade da Adonai,
concito-vos a ser os crentes firmes, os crentes dinâmicos, os crentes vivos, que vocês sempre foram na vossa casa. Então, nem os outros, nem a você mesmo. Passe a ser o crente que você nunca foi. Aleluia. Passe a ler mais do que você já leu, a orar mais do que você já orou. E o Senhor Deus, quando nos reunir de volta, vai reunir pessoas fortes, porque aquilo e aqueles que não forem destruídos pelo destruidor, quando se encontrarem, não só apenas celebrarão a vitória, mas glorificarão a Deus pelas cicatrizes, que mostra que o Senhor é e continua a ser conosco. Deus abençoe.